Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre a palavra de Deus com o tema: vamos morar no céu ou na terra? Onde vai ser a nossa eternidade? Onde os santos, os salvos, irão morar? No céu ou na terra? Então muitas pessoas, infelizmente hoje, acreditam que vamos morar no céu. Mas não existe nenhuma passagem bíblica afirmando que vamos morar no céu. Claro, não. Existem alguns textos equivocados e mal explicados por algumas religiões que defendem a ideia que o ser humano, quando for salvo, ele vai morar no céu. E claro que não vai. Eu vou te provar nesse estudo bíblico. Então pega a tua Bíblia e acompanha comigo os textos bíblicos que eu vou falar para você dentro desse estudo e você vai aprender de que os salvos vão morar na terra. Ser humano nenhum foi feito para morar no céu, claro que não. Ser humano foi feito para morar na terra. Claro, a gente vai aprender uma terra restaurada, uma terra purificada. Não essa terra de pecado que existe hoje, eu vou te provar dentro das Escrituras. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele está se referindo ao que quando ele fala esse texto? A gente vai aprender aqui hoje. Pega a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13, e a gente vai ler com calma esse texto para a gente compreender o que é que vai acontecer com os céus e com a terra hoje. Esse céu e essa terra de hoje, o que é que vai acontecer com ela? Abra a tua Bíblia. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo. Se você ler o capítulo 3 com calma, ele vai estar falando aqui de Noé e o dilúvio, e agora que pela mesma palavra que houve destruição lá em Noé com o dilúvio, hoje, na vinda do Filho do Homem, os céus e a terra estão reservados para o fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Então, as pessoas ímpias, as que foram desobedientes, as que não obedeceram os mandamentos de Deus, serão destruídas. Então, não haverá sofrimento eterno, claro que não. Haverá uma destruição, porque eles foram desobedientes aos mandamentos de Deus. Mas os céus e a terra estão reservados para o fogo e serão destruídos. Mas olha que interessante, seguindo o texto, versículo 8, olha o que o apóstolo Pedro diz. Há, contudo, uma coisa, amados, que não deves ignorar, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então aqui ele está falando que o Filho do Eterno ele pode vir hoje, ele pode vir daqui a um mês, ou daqui a 1 ano, ou 10 anos. O que eu e você precisamos fazer é estar preparado, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, tá? Versículo 9, o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, ele está falando de salvação, tá? Como pensam alguns, entendendo que há demora, o que ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter. Então, essa demora do Eterno para enviar seu Filho ao mundo, para separar o justo do ímpio, ele não está demorando em cumprir essa promessa, claro que não. Ele está esperando que os seres humanos se convertam a Deus, que procurem obedecer o mandamento, que procurem fazer a vontade do Eterno, para que essas pessoas estejam qualificadas e aprovadas por Deus para receber o quê? A salvação. E essa salvação, para que eles possam morar aonde? Nos céus ou na terra? Vou te provar que é na terra, tá? Versículo 10. O dia do Senhor chegará como ladrão,
E então os céus se desfarão, quer dizer, serão destruídos, com estrondos, os elementos devorados pelas chamas, olha que interessante, se dissolverão e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Então, céus, terra, tudo que existe será o quê? Destruído. Tudo será destruído, como se fosse uma purificação. Ele vai fazer uma limpeza, na verdade. Os desobedientes serão destruídos, esse mundo pecaminoso será destruído, mas haverá algo novo, meu irmão, que as pessoas não ensinaram a você. Que a gente vai ver de acordo com esse texto e outros textos que eu vou te provar, tá? Se os céus e a terra serão destruídos, ele vai renovar, ele vai purificar essa terra, para que os salvos, os santos, os que foram obedientes, os vencedores, os que perseveraram até o fim, possam morar nela. Aonde? Na terra, não é no céu. Tá? Versículo 11. Se todo esse mundo está fadado a desfazer-se, quer dizer, se todo esse mundo está já ordenado por Deus a ser destruído, assim qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade. Então, olha que interessante, precisamos viver em santidade, em obediência, sabendo que haverá destruição, não só para os céus, não só para a terra, mas para as pessoas desobedientes, as pessoas ímpias, as pessoas que não praticam os mandamentos de Deus, que não leem escrituras, que não mudaram de vida. Então, reflita no texto. Precisamos viver em santidade. O que é santidade? É se separar das coisas do mundo e se aproximar do Eterno, obedecendo a ordem de Deus, que está dentro das Escrituras, tá? Então, assim você está se santificando e se preparando para a vinda do Filho do Homem. Versículo 12. Enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus, ardendo em chamas, olha que interessante, se dissolverão, quer dizer, serão destruídos, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, quer dizer, eles serão derretidos, e essa ideia de fundirão, que eles serão eliminados, destruídos, porque derretendo, eles se juntarão um com o outro, que estão derretidos no sinal de destruídos. Esses elementos serão destruídos, tá? Em seguida, versículo 13, ele diz: o que nós esperamos, olha o versículo 13, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, se os céus e a terra serão destruídos, os ímpios serão destruídos, então o que é que nós esperamos? Se nós vivemos em santidade, em obediência, fazendo a vontade de Deus, são novos céus e nova terra, onde habitará, isso é futuro, a justiça. Isso ele está apontando para quê? Para a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, que eu vou te provar e vou te mostrar dentro das Escrituras. É só você acompanhar esse estudo que eu vou te mostrar esse texto. Vai habitar a justiça aqui na terra. E todos os salvos, os santos, os que forem obedientes, os que viverem em santidade e obedecendo a Deus, vão viver eternamente. Eu vou te provar aqui. Então a gente já aprendeu aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então os salvos vão morar no céu ou na terra? Na terra. Eu vou citar alguns textos aqui para a gente poder entender de que nós vamos morar na terra, não vai morar no céu. É por isso que eu falo, existem muitas doutrinas, muitas religiões, muitas pessoas trazendo essa ideia de que vai morar no céu. Não tem nenhum canto bíblico, nenhum texto bíblico provando essa ideia. Isso são doutrinas de homens e não de Deus. A gente vai estudar um pouco o Salmo 37. E o Salmo 37 vai falar da
A recompensa do justo e a recompensa do ímpio. Olha que interessante. Só você ler o Salmo 37 por completo, você vai entender. A recompensa do justo e a recompensa do ímpio. O Salmo 37, isso é Davi, tá? Mas no versículo 10 e 11 do Salmo 37, ele diz: mas um pouco e não haverá mais ímpio. Buscará seu lugar e não existirá. Então, haverá uma época onde nós vamos procurar essas pessoas que são desobedientes a Deus e não vai encontrar mais. Por quê? Porque elas serão destruídas. Aí o versículo 11 ele diz: mas os pobres, os humildes, possuirão o quê? A terra. E se deleitarão, ficarão alegres, recompensados com a paz abundante. Quem é uma pessoa que possui a terra? É uma pessoa que tem ela, que vive nela, que herdou do eterno. Aqui ele está apontando para salvação. Então o ser humano ele vai morar na terra. É só você ler o Salmo 37 por completo. O versículo 22 do próprio Salmo 37, olha que interessante. Os que ele abençoa possuirão a terra. Mais um texto. Os que ele amaldiçoa vão ser extirpados, eliminados, destruídos. Eles não vão permanecer na terra, porque serão destruídos, como 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao 13 que a gente viu lá. Ele diz que destruirá os céus, os elementos, a terra e os ímpios. E aqui no Salmo 37 não é diferente. Aquele que abençoa, quem é a pessoa que é abençoada por Deus? É uma pessoa que obedece, que faz a vontade do Criador. Então ela será abençoada. Ela vai acontecer o que com ela? Possuirá a terra. Porque ela vai viver na terra. Ela vai viver numa terra restaurada. Mas algo vai descer do céu para que a gente possa morar dentro dela. Quem é? É a Nova Jerusalém. Que eu vou te provar e vou te mostrar o texto no final desse estudo, tá? Outro versículo do Salmo 37, versículo 28 e 29. Olha que interessante. 28 e 29. Ele diz: pois o Eterno ama o direito e jamais abandona os seus fiéis. Então, o Eterno ele ama a justiça, o direito, a obediência, a fidelidade, a honestidade. E não abandona aquele que é fiel, que é obediente, que anda no caminho de Deus. Ele não abandona. Os malfeitores serão destruídos para sempre. E a descendência dos ímpios será extirpada, destruída. Descendência dos ímpios ou dos malfeitores significa as pessoas que seguiram o caminho daquelas outras pessoas que foram desobedientes a Deus. Tá? É isso que o texto está falando. Não é que o pai é desobediente e o filho vai receber a culpa. Claro que não. É que alguém foi desobediente e as pessoas que seguiram aqueles que foram desobedientes também receberá a mesma punição, serão destruídos. Mas aqueles que são fiéis, que amam o direito, que obedecem os mandamentos de Deus, o que é que vai acontecer? Versículo 29. O justo possuirão a terra e nela habitarão para sempre. O justo, o obediente, o fiel, o que mudou de vida, o que passou por uma transformação, e hoje é uma nova criatura e continuou obedecendo os mandamentos de Deus, sem influência de religião e de pessoas, mas obedeceu verdadeiramente a palavra do Eterno. Esse sim, na vinda do Filho do Homem, ele vai herdar a vida eterna. E ele vai viver aonde eternamente? Na terra. Habitarão para sempre. Aonde? Na terra. Mas claro, uma terra restaurada, irmão. Ninguém nasceu para viver no céu. Vamos morar na terra, não no céu. É só você ler esses textos com calma e outros textos que eu estou te mostrando e que vou te mostrar. Abra a tua Bíblia agora em Provérbios capítulo 2, versículo 21 e 22. Olha o que Salomão diz. Porque os retos, os obedientes, os justos, os fiéis,
habitarão a terra. Eles habitarão na terra. Eles ficarão na terra. Eles viverão na terra para sempre. Mas claro, uma terra restaurada, pura, limpa, que a gente já viu aqui que haverá novos céus e nova terra onde habitará a justiça. E os íntegros nela permanecerão. No céu ou na terra? Na terra, irmão. Versículo 22. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que esses ímpios, quando é que esses pecadores, quando é que essas pessoas que são desobedientes, que não fazem a vontade de Deus na vida do Filho do homem, será eliminado da terra, tirado da terra? Quando isso? Quando o Filho do Homem vier. Aqui ele está falando para o futuro, para a vinda do Messias. Quando ele vai vir para restaurar essa terra e dar a cada um a sua recompensa. Ao justo, vida eterna. Aos ímpios, destruição eterna. Amém? E ele diz, os traidores serão dela varridos, expulsos, destruídos. Dela quem? Da terra. Então o justo permanecerá na terra, uma terra restaurada, e os ímpios serão expulsos, destruídos, tirados da terra. Então, até então, a gente já entende que vamos morar na terra e não no céu. Mateus capítulo 5, versículo 5, a gente vai ter uma ideia também e um conhecimento bem interessante. Quando o nosso Senhor Yeshua, ele fala no Sermão da Montanha aos discípulos e ensina a ele aquilo que Davi ensinou no Salmo, aquilo que Salomão ensinou nos seus provérbios, aquilo que Pedro ensinou nas suas cartas. Está tudo conectado, irmão. Vamos morar na terra. Olha aqui, Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão da Montanha, ele diz: felizes os mansos. Algumas Bíblias vão dizer, felizes os pobres ou os humildes, porque herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Uma pessoa que herda a terra, herdarão, futuro, a terra. Então os salvos, os santos, os obedientes vão permanecer na terra, uma terra restaurada. Então vamos morar na terra, irmão. Não vai morar no céu. Ninguém nasceu para viver no céu. A Bíblia deixa bem claro. Tem muitos textos, mas para que esse vídeo não fique muito grande, eu escolhi alguns textos. Agora você não vai ver nenhum texto falando que a gente vai morar no céu. Agora a gente vai para um texto onde confunde muitas pessoas. É um texto mal explicado pelas pessoas e eu vou te explicar com calma, tá? Para que você possa entender esse texto. É João capítulo 14 e versículo do 1 ao versículo 3. Eu vou te explicar com calma. Mas você precisa primeiro ler o capítulo 13 por completo. Por quê? Para que você possa entender verdadeiramente o que o 14 quer nos trazer. E o que o Messias quer dizer no versículo 1 ao 3 aos discípulos. No versículo 13, se você ler sua Bíblia com calma, eu não vou ler aqui para não ficar muito longo. Do versículo 1 ao 20, ele está lavando os pés dos discípulos para mostrar a ele a humildade que eles devem ter, a simplicidade, amor um pelo outro e mostrar que todo mundo é igual. Do versículo 21 ao 30, ele anuncia a traição de Judas. E do versículo 31 ao 38, ele está se despedindo dos apóstolos. Ele faz um discurso de despedida. Aí sim você vai entender o capítulo 14, que os discípulos ficam tristes, ficam cabisbaixos por esse discurso dele. É por isso que no capítulo 14 ele já começa. Cesse de perturba-se o vosso coração. Quer dizer, cesse significa pare. Perturba-se significa sofrimento, aflição, tristeza. Então pare de ficar triste. Pare de ficar aflito. Pare de ficar perturbado o vosso coração. Ele tá aqui exaltando os apóstolos, dando força a ele. Porque os apóstolos sabem que vai ficar sem a presença dele física, né? Mas espiritual vai continuar, porque
De acordo com o capítulo 14, se você ler com calma, aí você vai ver e você vai entender. Mas o nosso estudo é sobre o versículo 1 e o 3, que muita gente não entende, que acha que vai morar no céu por conta desse texto. Eu estou te explicando. Lê o capítulo 13 para entender o 14, tá? Aí ele já para de ficar aflito, perturbado, angustiado o vosso coração. Para, ele diz, credes em Deus e creia também em mim. O que ele está dizendo aqui? Porque crer não é só acreditar em Deus, claro que não. Crer é obedecer, ser fiel, acreditar, fazer a vontade de Deus e botar em prática os mandamentos do Eterno. Aí você está crendo, porque você está confiando. É o mesmo texto lá em 3,16 que ele fala para Nicodemos. Olha que interessante, quando ele diz, João capítulo 3, versículo 16, que ele diz assim, pois Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho único para que todo o que nele crê, acredite, obedeça, faça a vontade dele, do Eterno, obedeça os mandamentos, não pereça, quer dizer, não morra, não se acabe, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Juntando esse texto com o versículo 1, quando ele diz, creia em Deus e creia também em mim. Então o que ele está dizendo aos discípulos? Permaneçam fiéis, permaneçam obedecendo os mandamentos, fazendo a vontade de Deus por intermédio de mim. Então acredite, confie, tenha fé em Deus e no Messias. Tenha fé em mim, acredite. Veja que ele está passando para os apóstolos um ato de confiança. Primeiro ele diz, pare de se perturbar, pare de se preocupar, pare de ficar aflitos nos vossos corações. Acredite em Deus e acredite em mim. Sejam fiéis, sejam obedientes, não desista. Por quê? Aí no versículo 2, essa fala é como se fosse uma promessa, irmão, uma recompensa para os apóstolos que estão ali tristes e cabisbaixo. Aí ele diz, na casa de meu pai, olha que interessante, na casa de meu pai. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando de promessa, de recompensa, de salvação. Na casa de meu pai significa estar na presença de Deus. É isso que ele está falando. Ele está falando de salvação. Ele não está falando que ele vai lá para o céu, para casa. Não. Ele está falando no sentido que ele está confortando os apóstolos, dizendo a ele que eles permaneçam fiéis, acreditando em Deus e acreditando nele, no Messias. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, quer dizer, haverá salvação para você, haverá uma recompensa para vocês. E quando ele disse há muitas moradas, significa haverá uma recompensa não só para vocês, mas para todos aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus através da palavra de vocês. Porque muitas moradas significa que há recompensa não só para eles, mas todos aqueles que acreditarem, que obedecerem, que mudarem de vida através do testemunho deles. Onde é que eu posso provar isso a vocês? É só você abrir sua Bíblia em João 17, 20. Olha que interessante. João 17, 20, ele diz assim, claro, João 17 é uma oração que ele faz a Deus pelos apóstolos e por aqueles que vão crer nele, como eu e você. Então, quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo aos discípulos que haverá recompensa, haverá salvação para todos, e todos aqueles que vão acreditar no testemunho, na palavra deles. Então eles não fiquem tristes, eles não fiquem perturbados, porque ele tem trabalho para ele fazer aqui na terra. Evangelizar, anunciar o reino de Deus às pessoas. Então é isso que ele está dizendo, tá? É por isso que ele diz, acredite em Deus e acredite também em mim, confie, obedeça. Aí ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Por que muitas moradas? Olha João 17, 20, quando ele diz, não rogo somente por ele, ou não peço somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim. Isso é futuro, crerão em mim. E essas pessoas que vão crer na palavra dos apóstolos, essas pessoas vão estar qualificadas
para a promessa de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, que não é no céu, é na terra. E esse texto de João 14, ele não está falando do céu, ele está falando de promessa, de recompensa, de salvação para os apóstolos e para aqueles que crerão na sua palavra, mostrando a eles que eles não precisavam ficar aflitos e nem tristes. Por quê? Porque no capítulo 13 ele explica tudinho e ele fala no sentido de despedida. E eles estão tristes ali. E do versículo 1 ao 2, o nosso Yeshua está confortando o coração dos apóstolos. Porque em seguida ele diz: se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Olha que interessante, quando é que ele prepara o lugar? Ele prepara o lugar quando ele morre na cruz. Aqui ele está falando da sua crucificação, que ele precisava sim ser crucificado, derramar o seu sangue para perdão de pecados, irmão. Como ele diz aqui, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então ele vai preparar um lugar. Se não tivesse, ele prepararia. Mas essa preparação de lugar que ele está falando é a sua crucificação. Quando ele é crucificado e derrama o seu sangue, entenda, a crucificação dele trouxe para nós o quê? A salvação, a libertação, a promessa, a recompensa para aqueles que permanecessem fiéis à sua palavra. Então aqui ele já está anunciando no capítulo 3 a sua despedida. No 14 ele conforta os apóstolos que haverá recompensa. E no próprio versículo 2 de João 14, ele já diz que vai preparar esse lugar. De que forma? Quando ele é crucificado, quando ele é morto. E dessa forma, a promessa para mim, a promessa para você, a promessa para os apóstolos, a promessa para todos que crerão e crê na mensagem da palavra de Deus. Versículo 3, aí ele diz, e quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo. Então vamos entender esse versículo 3. Quando ele disse, e quando eu for, que momento ele vai ao Pai? Quando eu for, olha que interessante, vê o que o texto está falando. E quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei. Esse preparar o lugar e virei, isso está falando de tempo. Qual o momento que ele vai ao Pai? Aí se você ler sua Bíblia com calma, olha que interessante. Em Atos capítulo 1 e versículo 10 ao versículo 11, ele diz, estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles, versículo 11, e disseram-lhe, homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Este Yeshua, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como viste partir para o céu. Então, neste momento, quando ele ressuscita, passa ainda 40 dias ali com os apóstolos, ensinando a ele é levado ao céu. E os anjos dizem aos apóstolos, esse mesmo Messias, Yeshua, que subiu aos céus, voltará do mesmo modo. É por isso que ele disse, e quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei. Em que momento ele vai preparar esse lugar? É um momento determinado pelo Eterno, porque aqui ele já está falando da sua segunda vinda. Se a gente abrir com calma Mateus 24, 36, olha o que ele diz. Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas só o Pai. Então ninguém sabe quando o Messias vai voltar. Só o Eterno sabe, nem ele mesmo sabe, nem os anjos sabem. Qual o dia que ele vai voltar? É por isso que ele disse, quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei. Então quando chegar o momento certo, determinado por Deus, eu virei novamente. Aí ele já vem para restaurar a terra.
separar o justo do ímpio. Se você ler com calma Atos capítulo 1 e versículos 6 e 7, você vai entender. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Versículo 7, ele respondeu-lhe: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, confirmando de que só o Eterno sabe a hora e o momento que o Filho do Homem vai vir. E quando ele vier, ele vai separar o justo do ímpio. O justo receberá a salvação e permanecerá na terra para sempre. Claro, uma terra restaurada, pura e limpa, como a gente já viu. E a gente vai ver mais textos sobre isso. Então ninguém nasceu para morar no céu. Vamos morar na terra. E esse texto de João capítulo 14, versículo 1 ao 3, não está se referindo ao céu, claro que não. Ele está se referindo à salvação que a gente sabe que é na terra. Esses textos aqui que ele fala é confortando os discípulos e dando força a ele para eles continuar obedecendo a Deus, a ele que é o Messias, nosso Senhor Yeshua, que eles serão recompensados com a promessa, que é a salvação. Mas eles vão viver aonde? Na terra. No próprio versículo 3 ele diz: novamente eu vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, esteja vós também. Então as pessoas pegam esse texto para dizer que, mas o Messias não está no céu? Ele está dizendo que vai vir, vai voltar para o céu e eles vão estar onde ele está, no céu. Não. Quando o Filho do Homem vier, ele vai ficar na terra e permanecer na terra. A gente sabe que os 1000 anos vai ser na terra, não vai ser no céu. Não é que eu posso provar isso a vocês. Abra a tua Bíblia aí em Apocalipse. Vou te provar que o Messias, a segunda vinda dele, ele não vai subir mais para o céu. Ele vai permanecer na terra. Apocalipse capítulo 20. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 9. Aí a gente vai aprender que ele vai ficar na terra, o Messias, junto com aqueles que foram obedientes a Deus. Ele está falando dos 1000 anos, tá? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Da terra. Então o diabo vai estar na terra, os 1000 anos será na terra, ele vai estar preso durante os 1000 anos, depois vai ser solto para enganar as nações. Gog e Magog, que fala da quantidade de pessoas, reuniram-se para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Onde é que vai ser o acampamento dos santos? Claro que é na terra. E essas pessoas que vão combater com os santos ou com o povo de Deus vão cercar o acampamento deles, que o Messias vai estar lá. E onde é que vai ser esse acampamento? Na terra, irmão. Não vai ser no céu. Então eles vão cercar o acampamento dos santos. A cidade amada, mas o fogo descerá do céu e os devorou. Serão destruídos. O diabo, e a gente sabe, o diabo será destruído, a morte será destruído, a sepultura será destruída, os falsos profetas, enfim. Todos serão destruídos. Mas entenda que o acampamento dos santos será na terra. Os 1000 anos será na terra. E os salvos vão morar onde? Na terra. Então o texto de João 14 não está se referindo ao céu, está se referindo à terra. A segunda vinda do Messias, ele vai permanecer aonde? Na terra. A gente já leu o texto agora. Apocalipse 20, do 7 ao 9. Então aquele texto de João 14, do versículo 1 ao 3, não está se referindo aos céus, não, à terra. É só você ler o contexto, o capítulo 13, e vai entender o capítulo 14. E se você ler o capítulo 14 com calma, completo, aí você vai ter uma compreensão melhor do que eu estou falando para você, tá? O Messias não está ensinando que vai morar no céu, não. O Messias está ensinando, ali naquele texto, que os apóstolos e aqueles que vão crer na mensagem receberão a promessa, que é a salvação. E haverá salvação para todos que crerem na palavra. E quando ele vier, ele vai separar o justo do ímpio. No tempo de Deus, não é no tempo dele, não é no tempo dos anjos, não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus.
O profeta Isaías tinha profetizado sobre isso. Há um discurso escatológico, né? Escatologia significa estudo sobre o futuro, né? Sobre aquilo que vai acontecer, sobre as promessas de Deus. Isaías 65, versículo 17 ao 19, ele diz: preste atenção, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas serão esquecidas. Ninguém lembrará mais delas. Olha que interessante. Quando os céus e a terra estiverem restaurados, aquilo que passou será esquecido, porque será destruído. E ninguém mais lembrará dela. Aqui ele está apontando para a vida eterna, na segunda vinda do Messias. Tá? Versículo 18. Alegre-se, cante de alegria pelas coisas que eu estou criando. Vou transformar Jerusalém em um lugar de imensa alegria e darei muita felicidade ao seu povo. Quem vai ser feliz? Os obedientes. Quem é o povo de Deus? Quem obedece os mandamentos. Versículo 19. Jerusalém será a minha fonte de prazer e eu me alegrarei muito com o meu povo. Lá nunca mais se ouvirão o choro e os gritos de tristeza e de dor. Por quê? Porque haverá uma restauração, haverá uma purificação, haverá uma transformação. É aquilo que eu disse a vocês, é aquilo que eu falei para vocês e que li para vocês. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 7 ao 13. Haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Essa justiça habitará onde? Aqui na terra. Para a gente finalizar e confirmar que vamos morar na terra, Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 3, que ele diz: vi então um céu novo e uma nova terra. João, na sua visão, ele viu um céu novo e uma nova terra, aquilo que segundo Pedro vem falar, que haverá futuro, novos céus e nova terra. Aqui, João já vê os novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. Aqui pode significar mar seres humanos, também pode significar o mar da forma que ele é, ele pode, não existe no sentido que ele vai ser de outra forma. Então, vários sentidos aqui para essa passagem, tá? Versículo 2: vi também descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa, que se enfeitou para o seu marido. Então ela desce do céu, a nova Jerusalém. Ela não fica no céu, ela desce para a terra, porque haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí você entendeu o texto. A justiça é a nova Jerusalém que desce do céu. E só vai entrar dentro de Jerusalém quem são justificados, quem são puros, quem obedeceram, quem receberam a salvação. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis que a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, ele, Deus com eles, será o seu Deus. Então, como é que Deus vai habitar com o povo aqui na terra, uma terra de maldade e de pecado? Claro que será uma nova terra e um novo céu, como João viu, como Pedro relatou, como Isaías falou. Então, haverá uma terra restaurada, pura e limpa, onde a Jerusalém desce do céu e habitará aqui na terra, ficará aqui na terra. E os salvos entrarão dentro dela e possuirão a terra para sempre, ficarão nela para sempre. E Deus habitará com o seu povo, na sua tenda. Aqui ele está falando da presença dele, da Jerusalém. Então, meu irmão, existe mais dúvidas sobre isso? Vamos morar no céu ou na terra? Claro que é na terra. Não existe nenhum texto mostrando que a gente vai morar no céu. Claro que não. Para finalizar, eu quero ler com vocês Filipenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Aqui ele está falando verdadeiro caminho dos salvos, dos obedientes e dos justos. Aí no versículo 20 ele diz: mas a nossa cidade está nos céus. Claro que está no céu. A gente já viu agora em Apocalipse 21. De onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor. Já viu aqui. Yeshua.
que transfigurará nossos corpos humilhados, quer dizer, haverá uma transformação de corpo, né? Nossos corpos serão santificados, puros, limpos, conformando ao seu corpo glorioso. Então, quando o nosso Senhor Yeshua morreu e ressuscitou, e o corpo dele estava glorioso, que alguém ia tocar nele, disse, não toque em mim, que eu ainda não subi ao Pai. Nossos corpos também serão corpos purificados, glorificados, puros e limpos, tá? Pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Então, essa promessa que o Eterno tem na vida de todos os seres humanos é de novos corpos, uma restauração, novo nome, e a gente habitará dentro da cidade santa, que vai estar aqui na terra, que a gente já viu o texto em Apocalipse 21. Deus habitará conosco, os profetas, o Messias, todos ficarão dentro da cidade santa, porque haverá novos céus e nova terra. Aqui vai habitar a justiça, e todos os salvos, todos que obedecerem, todos que fazem parte da promessa da salvação, viverão na terra e não no céu. Amém? Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês não sejam confundidos mais. Ninguém nasceu para viver no céu. Quem está lhe ensinando isso está lhe ensinando de uma forma errada. Estão pegando textos equivocados, distorcendo as escrituras, para simplesmente satisfazer as suas vontades ou doutrinas de homens, que é de viver no céu. A gente já entendeu e compreendeu dentro das escrituras que vamos morar na terra, uma terra restaurada e limpa, e a Jerusalém nova desce do céu, habita na terra, e os salvos entrarão dentro dela e viverão nela para sempre. Na terra, fique em paz e que o Eterno os abençoe. Amém?